Isso. Então vamos lá. Então, ela tinha comentado aí na semana passada que ia trazer um texto com a análise aí sobre a geometria judaica. A Jaziette tinha comentado, né? Outros alunos aí também tinham perguntado sobre como que a gente usaria isso aí, né? Na análise do texto. Aí eu trouxe um material sobre isso, né? Lembrando que a ideia da geometria judaica não é só no Apocalipse, está presente em todo o texto bíblico. Então, basicamente, o número ele possui um valor não apenas numérico, mas ele serviria aí como uma espécie de adjetivo ou um qualificador, né? Ele expressaria uma qualidade, não necessariamente quantidade. É claro que a gente precisa, nesse ponto, ter a coerência, saber analisar bem o contexto, que em alguns momentos o número está sendo usado para expressar a quantidade, né? Em outros está sendo para expressar a ideia de uma qualidade. Então, hoje a gente vai dar uma revisada no conceito de geometria e ver aí alguns versículos analisados dentro dessa é, desse Boa gênero, noite. desse recurso. Opa, boa noite. Desse Ô, gênero Ricardo, literário. Sim. essa questão da geometria judaica não tem nada a ver com numerologia, não, que as pessoas às Não. vezes modificam o nome por causa de numerologia, não tem nada a ver, Não, não. não. Na numerologia, que é igual à astrologia, né? O pessoal atribui o número uma espécie de poder místico, né? Então, por exemplo, eu lembro a Sandra de Sá, né? O Jorge Ben, Isso né? Mudaram o nome porque o numerólogo lá disse que mudando o número das letras eles teriam mais sucesso, mais prosperidade, mais proteção, seja lá o que for. Então, a numerologia usa o número com um caráter místico, né? Como se uma determinada quantidade ou um determinado número fosse atribuir poder ou milagre ou isso. A geometria não. A geometria é um recurso literário para poder alegorizar uma mensagem. Então, por exemplo, quando eu falo assim, Francisco é nota 10, o 10 ele não está querendo dizer que o Francisco são 10 pessoas, né? Mas é que o Francisco é um cara legal, um cara gente boa. Então eu estou qualificando, eu estou adjetivando o Francisco. Da mesma forma, quando eu quero apresentar uma mensagem, né? Olha, cuidado com fulano, porque ele é 22, né? Então, a hebraica, que também utiliza essa questão da geometria, usa a questão dos números, mas com esse critério místico, né? Boa Também. noite, com muita alegria, querido professor. Fala aí. Mas não é o caso da geometria. Não há nada de místico, não é um código secreto. Né? Até no History Channel saiu uma vez, tem um livro sobre isso, né? O código secreto da Bíblia. Aí o cara vai encontrar um monte de número e faz uma relação e pega na diagonal e cada palavra tem um número e aquilo fala de algo e tal. Isso é besteira, é viagem aí, não tem nada a ver. É apenas um recurso literário para passar uma mensagem. Beleza? Então, vamos lá. Geometria é um sistema de atribuição de Atenção, é valores. só comigo? Fala. Ah. Geometria é um sistema de atribuição de valores numéricos às letras do alfabeto hebraico. Essa prática é utilizada na tradição judaica para decifrar significados ocultos em palavras e frases, permitindo a interpretação mais profunda de textos sagrados. O grande lance da geometria, no caso, em relação ao texto hebraico, é que o hebraico não tem números, né? Então, ao utilizar as letras em hebraico, ligando aos números, eu consigo decifrar aí uma mensagem, que é o caso do 666, que a gente aí tanto trabalha, né? O 666, colocando ele em letras hebraicas, vai ser o imperador romano na época, né?
Então vai ficar nessa questão. Quando eu leio 666, eu estou falando do imperador romano, não necessariamente de um ser místico que virá no futuro, né? No livro de Apocalipse, a gematria é uma ferramenta significativa para entender certos simbolismos e mensagens. O apóstolo João, aí saiu apóstolo, né? Mas a gente sabe que o apóstolo João não é o autor de Apocalipse, né? Aí depois só ignora isso aí. É João, é o costume, né? Ele acaba escrevendo direto. João utiliza essa técnica para transmitir verdades espirituais e profecias de forma codificada, muitas vezes referindo-se a figuras históricas ou a eventos futuros. Por exemplo, quando ele fala de 144 mil, ele está falando que no céu, na eternidade, vai ter apenas aquelas pessoas salvas. Não vai ter o falso crente, não vai ter o joio no meio do trigo, certo? O 144 mil ele vai simbolizar a ideia do só do trigo na eternidade. Por que isso? 12 representa o povo de Deus, né, as 12 tribos de Israel, e o múltiplos de 10, eles são sempre aquela ideia de pessoa ideal, tempo ideal, aquilo que é ideal. Então, 144 mil, eu vou ter o grupo de pessoas ideal, o grupo de pessoas adequado na eternidade, certo? Então, estou falando de algo futuro, na eternidade, que na eternidade, diferente daqui, nós teremos pessoas santas somente, né? Não vai ter o falso crente na igreja, digamos assim. Aí lembrando aí, ó, sobre o 666, né? Ó, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, conte o número da besta, pois é o número de homem, e o seu número é 666. No versículo, o número 666 é frequentemente interpretado como uma referência ao imperador romano Nero, utilizando a gematria para decifrar seu nome em hebraico. Então você pega 666, pega as palavras em hebraico e aí vai dar o nome de Nero. Na época do Apocalipse, o imperador era Dominiciano. Só que no meio cristão era comum apelidar imperadores ruins como Nero, né? Nero virou um símbolo de maldade, de perseguição ao extremo. Então, quando ele fala Nero, ele está falando o imperador que está ali reinando naquele período. E aí não importa qual era o imperador. Então, o número 666, muito mais do que querer significar o código de barra, né, do sabonete, do produto que você compra, ele estava falando naquela época do imperador romano, a besta, porque o imperador romano não era bom. Ele fazia algumas coisas que aparentemente pareciam ser boas, mas não era, certo? Então, o 666 aí, por exemplo, vai estar sendo usado para falar do imperador romano. Tá dando para entender isso, gente? Tem alguma pergunta, alguma dúvida em relação a isso? Falou do apóstolo João, o João, Ô, que ele escreveu o professor, Apocalipse. levanta um pouquinho que eu estava copiando, aí, só para... Eu mandei lá para o grupo, Jazé. Já mandou? Eu olhei lá no Mandei para o tab. grupo. Eu olhei lá no tab. Então, eu acho que eu não mandei. Então, calma aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só conferir aqui. Ih, será que eu mandei para o grupo errado? Eu mandei para outro lugar. Ó. Ih, calma aí. Deixa eu botar lá. Que aí vocês. Eu pensei que eu tivesse mandado. Mas já entregaram. Aí, eu mandei agora aí. E não, ó, mandei errado de novo. Tá, que você... Calma aí. Você sempre manda, eu olhei lá, não tava. Aí eu comecei a copiar, porque eu gosto de copiar logo. Mandei agora. Agora foi. Foi. Eu mandei para negócio de Novo Testamento, para tutoria. Aí, deixa eu apagar. Deixa lá, não apaga não. É a mesma coisa, você não está aqui, para que é?
Deixa eu pagar que Mas lá é outro grupo. Quando eu estudar lá, eu estudo lá, não vou estudar aqui. não, vai pagar. Deixa lá. Não, tá pagando. Paga não. Vou pagar o que não tem a ver com a matéria. Eu tô Mas esse, sozinha naquele esse assunto grupo. não tem a ver com o Novo Testamento, querida. Ele não dá gematria, ele só dá, eu acho que no Apocalipse, né, É professor? só você lá, depois você pega o Isso grupo, não mesmo. tem problema não. Ah, é, pior que é mesmo, é só você, né? É, só eu, pode deixar. Não tem problema não. Ah, deixa aí. Ih, não, ó, ih, ó. Tá descontrolado, Eu mandei Ricardo. um monte de grupo aberto, aí eu tô. O Você primeiro que eu vi, mandou pro antigo, mandou pro novo, só eu que tô lá. Fica triste, não. tá aí. É eu e tu e eu. Certo, depois eu conserto. Então vamos lá. É isso, José. Tranquilo, né? Tá aí o texto. O Davi, você ia falar alguma coisa? Não, do autor do livro de Apocalipse. Então, a gente já tinha visto isso, né, em outras matérias, e no início eu acho que eu cheguei a comentar sobre a autoria do Apocalipse, que geralmente as pessoas atribuem ao apóstolo João. Só que o Apocalipse foi escrito entre 90 e 95 depois de Cristo, e em grego. Então, dificilmente o apóstolo João, seguidor de Jesus, né, o discípulo amado, tivesse escrito esse texto. Provavelmente o João de Apocalipse era uma pessoa que tinha uma certa influência naquela localidade. O nome João é o nome comum, né? Então não era de se admirar que o apóstolo e o autor do Apocalipse pudessem ter o mesmo nome. É, E isso aí também eu lembro, tinha falado, só te cortando, desculpa. no texto de O Apocalipse. autor do livro do Apocalipse, Fala. tu tinha falado sobre a questão do João, do nome de João ser comum e tal, mas a questão do autor do livro de Apocalipse é tradicionalmente, né, atribuído à questão do João de Patmos, que foi Então, também esse João de Patmos não seria o apóstolo João, seria um outro João, entendeu? Ah, tá. Até porque, pensa bem, Era se essa que é a minha dúvida. João tivesse mais ou menos a idade de Jesus, cara, ele ia estar com quase 90 anos. Para escrever um texto do aramaico para o grego é muito difícil, né? Porque Jesus e os apóstolos falavam aramaico. Ah, mas não foi ele que escreveu, foi alguém que escreveu por ele. Ainda assim, uma pessoa nessa idade, naquela época, seria um verdadeiro milagre. E um outro detalhe muito importante: no Apocalipse, ele não comenta em momento algum que foi seguidor de Jesus, que foi apóstolo de Jesus. Qualquer um que tivesse seguido Jesus e trabalhado com ele iria usar isso, iria citar isso, porque isso seria uma grande fonte de autoridade, né, para poder aí dar base para o texto. Paulo faz isso direto. Paulo, servo de Jesus Cristo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Paulo, enviado por Jesus Cristo. Paulo, que não foi seguidor direto, né, mas viu Jesus já naquela aparição, ele vai usar isso para referendar a autoridade dele. E o autor de Apocalipse não usa isso, né, não está Mas preocupado com não isso será nesse momento. porque as pessoas duvidavam do apostolado de Paulo, então ele precisava fazer essa defesa, e João, mais humilde, Judas não fala que é irmão de Jesus, Tiago não fala que é irmão de Jesus. Então, mas Judas e Tiago, eles vão estar dentro de um contexto que não há dúvida sobre a pessoa que eles são. O João de Patmos, ele está muito distante de Jesus, né? Ele está muito distante do evento Jesus. Então Porque seria ideal ele estar usando isso, porque isso ajudaria até essas comunidades que ele está Mas se. parece que tem documentos que dizem que João tinha uma idade avançada. Quando seguia Jesus. Não, que algo, eu não lembro assim quem, algum dos discípulos dele, que ele morreu em idade bem avançada.
Há Não. documentos que falam isso. Quer dizer, é uma das teses para justificar que Entender João a, apóstolo a autoria é, que apostólica. há documentos que dizem que é, é bem, como é que diz? Ele morreu Bem idoso. robustos que ele morreu em idade avançada. Então, possibilita a oportunidade dele ter escrito, Então, sim, por isso que e eu ter falei assim, usado. Ele não escreveu lá em Patmos, ele escreveu depois de ter usado um amanuense ou um secretário, alguma coisa, como Paulo fazia, por causa do então, temas assim, de por isso que eu estou falando, são teorias. Eu, particularmente, teorias, é. duvido muito. Duvido muito que alguém saia do aramaico para o grego. Porque, assim, não é só o grego. A literatura do Apocalipse é a literatura de quem conhece a língua grega. É diferente, pensa o seguinte, é diferente de um aluno do terceiro ano do nível médio escrever uma redação e Boa noite, alguém que está professor. no Boa noite. oitavo período da faculdade escrever a redação. O nível de conhecimento da língua portuguesa difere, né? Quem escreve o Apocalipse não é qualquer um. O próprio Evangelho de João não é qualquer um que escreve o Evangelho de João. O Evangelho de João também há dúvidas sobre a autoria joanina, né? Ele foi um inspirador, mas foi pessoas por trás dele que escreveram. Ele usa a filosofia grega, né? Ele vai fazer paralelos com a filosofia grega. Os apóstolos de Jesus eram pessoas simples, pessoas iletradas. O único, né, que foi o apóstolo, digamos assim, que era letrado era Paulo. Então, por isso que eu, particularmente, duvido muito que o João, o apóstolo, tenha sido o escritor do Apocalipse, mesmo aquela pessoa que inspirou. Porque o contexto é muito diferente, o conteúdo literário é diferente, o Evangelho de João, as cartas e o Apocalipse são literaturas diferentes, escritas diferentes, né? Você não tem semelhanças. O máximo, Então às não foi vezes, o que pode apóstolo, foi só o João. é o Evangelho de João com a primeira carta de João. Mas até a segunda e a terceira carta de João tem características literárias diferentes dos outros textos. E aí tem aquilo que a gente já conversou. Tem gente que diz o seguinte, ó, o Evangelho foi um que escreveu, a primeira foi outra pessoa, a segunda e a terceira outra pessoa e o Apocalipse outra pessoa. Então eu teria 5 Joãos. Aí já tem gente que diz o seguinte, que o Evangelho e a primeira carta foi a mesma pessoa. A segunda, a terceira e o Apocalipse foram pessoas diferentes. Aí eu teria 4 Joãos. E tem gente que vai defender que o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse foi tudo a mesma pessoa. E aí o apóstolo João. Eu, particularmente, gosto de pensar na primeira opção. Eu tenho 5 pessoas ou grupo de pessoas diferentes escrevendo esses textos. Por quê? Por causa das características literárias, a maneira como o texto é trabalhado, os temas que são desenvolvidos, a maneira como eles são narrados, que nós teríamos semelhanças. Se fosse o mesmo autor, haveriam semelhanças na forma como o texto é passado, na forma como o texto é escrito. Pensa o seguinte, nas cartas que não há dúvida sobre a autoria paulina, você tem a mesma ideia, a mesma linha de pensamento. Agora, o Evangelho de João vai defender Jesus como Deus e vai usar recursos da filosofia grega para isso. O Apocalipse vai usar a apocalíptica judaica, uma literatura extremamente simbólica, e em nenhum momento está preocupado em defender divindade de Jesus ou defender temas que estão começando a surgir sobre colocar em dúvida se Jesus é Deus ou não. A temática é outra. É de resistência, é de perseverança, é de luta social, é de luta contra o império. O Evangelho de João é apresentar Jesus como Deus, é apresentar os milagres de Jesus. As cartas vai falar da fraternidade, vai falar da atitude, né, que você tem que ter com o outro, vai falar do perigo do anticristo, que está dentro da igreja. O anticristo no Apocalipse está fora da igreja, né? Você não consegue ligar
essas cartas umas às outras, até mesmo nas temáticas, é muito difícil você trabalhar temas que são semelhantes. Nas cartas, por exemplo, de Paulo, você tem temas que são semelhantes. Por quê? Porque quando nós escrevemos, nós sempre vamos ter uma linha de pensamento, nós sempre vamos ter algo que vai se repetir, que é característico teu, que é seu. Pensa o seguinte: um aluno seu, uma pessoa que você conhece, né, um conhecido da igreja, que é uma pessoa, né, um parente, que conversa contigo, aí ele fala, problema, nós vai. Aí você pede para ele escrever uma carta, um texto, aí ele escreve lá na carta e no texto, excelentíssimos senhores, amados, grandiosíssimo, excelência, palavras que assim estão muito distantes do dia a dia da pessoa. Você obviamente vai perceber, não foi essa pessoa que escreveu esse texto, né? Por quê? Porque há uma característica na forma como escrevemos. Agora, é o que eu falei antes, são teorias. Sendo teorias, você pode acreditar em qualquer uma delas, que isso não vai interferir também na mensagem do texto, né? Se foi o apóstolo João que escreveu o Apocalipse ou não, isso é indiferente na compreensão da mensagem do texto. Beleza? Tranquilo, Davi? Beleza? Show de bola. Então foi o apóstolo João. Sim, Brincadeira. professor. Lamentável, né? Discorrer tanto para o outro continuar na ignorância. Então deixa para lá. Vamos lá. Brincadeira, cara. Importante que é um João. É isso aí. Vamos lá, Apocalipse 1:4, né? Isso, Jazete. O importante é que Jazete. foi escrito. Você está se esforçando tanto para ensinar e a gente não está conseguindo aprender o que você está ensinando. A vida é essa. A Jazete falou a melhor verdade. O importante foi João. Ricardo, eu não vou conseguir aprender o que você está ensinando, não. Ninguém duvida que foi um João. Foi o João. Se eu conseguir responder o texto aqui, as 5 perguntas, já tá bom. Isso Eu não aí já é quero suficiente. saber Eu não quero saber que foi ele que escreveu. se você acredita ou não que foi o João. Eu acredito. Eu acredito também que foi João. A pergunta é, qual João? João Bobão. Eu estava dando aula num seminário presencial, né, um tempo atrás. Aí eu passei, o pessoal estava saindo da hora do intervalo. Aí eu passei em frente à sala de um colega meu. Aí ele, para implicar comigo, ele falou assim, na frente dos alunos: Ricardo, eu vou falar agora sobre João. Você não quer dar uma palavra, não? Aí eu virei para ele e falei assim: qual João? Aí os alunos olharam para minha cara, eles não tinham tido aula comigo ainda, né? Não me conheciam direito. Aí o professor olhou assim, ele, pô, Ricardo, aí você me quebra. Falei, é você que estava falando aí, eu estava quieto aqui. Aí os alunos começaram a perguntar para ele, como assim, qual João? Não é só um João? Como assim, tem mais de um João? Aí eu falei, se vira aí agora, ninguém mandou dar uma desgraçadinha para o meu lado. Ai, ai. Brincadeiras à parte, tudo isso é teoria, né? E aí você pode acreditar no que você quiser. No entanto, a questão de definir qual é o João, ou se tem mais de um João, ela pode ajudar, por exemplo, no caso de Apocalipse, a entender o contexto e a época, né? Que aí entender que é alguém que está sendo perseguido. Se é o apóstolo ou é outro João, não mexe muito com a mensagem, né, do texto. Vamos lá, outro texto. Ricardo, falta umas 4 questões de responder daquele texto, aquele trabalho que você passou. E uma daquelas perguntas, né, é essa questão, né, que ele escreveu o livro de Apocalipse. Aí na dúvida eu vou deixar João só. Você, eu diria que é aquele aluno enrolão, né? Ora, que obviamente você sabe que não é isso que eu estou querendo perguntar. Ora, quem escreveu é o apóstolo João, é o João de Patmos, é para você fundamentar a sua pergunta, né, ô pilantra? Sim, eu entendi. Só vou escrever o nome. Da piada. Sem fundamentação, Ricardo.
licença, gente. Mas naquela E nem pergunta, os estudiosos batem o martelo, eles dão todas as teorias, eu vou colocar todas as teorias também. Eles que se é, quebraram a cabeça para é, estudar, inventar essas o, histórias, eu vou repetir, ué. o Você pode Jequié, colocar a que é, você mais se adequa, entendeu? A ideia é. é, Eu não quero saber então, quem escreveu, eu quero saber o que escreveu. O importante é o conteúdo, é a Isso aí, é, mensagem. É isso entendeu? aí, De certa concordo. forma, ô saber que Ricardo, tá, no texto tá Quem ouvindo, escreveu Francisco? foi Deus. Quem é o é, autor é Deus, Ô E arrumou Ricardo, Jesus outro Cristo. problema agora aí, Jaziette, com o Ricardo. É Jesus é, Cristo. Foi Jesus Cristo que Ricardo revelou. agora Para vai quem ter não interessa. Ricardo vai ter uma síncope agora. eu tô tranquilo. Fala, Francisco. tá ouvindo aí? Estamos Tá, ouvindo. tá bom. Então, mas naquela pergunta, nós escrevemos alguma coisa. Não escrevemos que foi só João. Eu lembro que nós escrevemos alguma coisa Nós quem? Tá falando de você? sobre Você tá falando nós, superlativo? a turma, eu estou me incluindo no meio. Que eu não Acho que sei. nós Eu nem todos. estou sabendo qual é a É, pergunta. a Está me pergunta incluindo do aí? João, a pergunta do João, quem foi o autor? Então, naquela ocasião, eu lembro que nós escrevemos alguma coisa, a não ser só colocar foi João. Não, nós quem, cara? Você tá falando de você? Fala na primeira pessoa. Nós, a turma, Não, gente, a não foi a turma que turma, porque o outro respondeu. mané aí falou que botou só João. Então é só você, ó. Mas, na verdade, eu acho que não é possível, porque Não a fica pergunta defendendo estava aí dos bem outros, rapaz. clara. Não seja advogado de pobre, rapaz. Fala por Tá você. bom, então. Virar. Eu Então, só escrevi eu João. Se eu escrevi, foi só Olha aí, João. tá vendo aí? Ó, a outra aí. O pessoal vai te dar rasteira, Francisco. Você tá querendo aliviar a turma não tá nem eu aí. não vou, Qual é o eu vou trabalho que voltar eu no tenho que texto. consertar? Ó, eu vou voltar no texto, depois eu vou mostrar para você como que eu coloquei minha resposta. Então, Eu, Tá não, eu, isso ótimo. aí, eu, não tem eu, problema. beleza? Valeu. Você entendeu? Entendemos. Vamos lá. É, outro aí, né? Apocalipse 1:4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Ó, embora não contenha um exemplo direto de gematria, a referência às 7 igrejas pode ser compreendida como um símbolo de plenitude e completude, conceitos que podem ser explorados por meio da gematria. Por quê? Quando a gente fala de gematria, é aquela ideia de você pegar os números, né, atribuir as letras, e isso vai dar um determinado significado. Aqui o número 7 ele vai servir como um símbolo, como a ideia. E aí a gente já até falou isso numa outra aula, quando estudamos as 7 igrejas do Apocalipse. Então, o Apocalipse pode não ter sido escrito necessariamente a essas 7 igrejas, mas ele foi escrito e distribuído para mais igrejas, e essas igrejas seriam exemplos sobre comportamentos comuns dentro da comunidade para a qual o texto é dirigido. Então, o número 7 pode representar exatamente 7 igrejas, ou pode representar tipos gerais de igrejas. E aí eu lembro que na aula que a gente conversou sobre essas igrejas, eu até falei, ó, ainda hoje nós temos igrejas assim, igrejas que são mornas, igrejas que são fracas na doutrina, igrejas que são fracas na prática do amor, igrejas que são adequadas, que são boas, né? E aí a gente contextualizou isso para a nossa realidade, dizendo que esses textos sobre as 7 igrejas, eles exemplificam a maioria dos comportamentos das igrejas que nós conhecemos. Então, a gematria ela vai servir como uma forma de passar uma mensagem, né? O número ele vai ser mais do que quantidade. Porque, pensa bem, por que número 7? O número 7 dentro da literatura judaica, ele vai ser essa ideia da perfeição, do adequado, do ideal, né? Do completo. E aí a gente tem justamente 7 igrejas. Por quê? Porque é o que ele está querendo apresentar como, né, um exemplo ideal
de como as igrejas se comportam ou deveriam se comportar. Então, quando eu ler um número no texto de Apocalipse, é bom que eu faça isso acompanhado de um bom comentário, um comentário exegético, que aí ele vai me ajudar a entender um pouco se aquele número expressa quantidade ou se há uma questão de simbolismo, né? A questão de uma qualificação, de uma adjetivação por trás desse texto. Deu para entender, gente? Tranquilo essa questão aí da Ricardo, geometria? sabe Sim. a minha bronca é você passar mais de 50 anos ouvindo uma coisa e agora a gente tem que tirar isso da cabeça. E o pior, né? Tem que explicar para os outros, né? Mas Agora. esse é Passei a minha vida inteira ouvindo isso. o belo da educação, é isso, é essa mudança, entendeu? Mas olha só, Jazete, você necessariamente não precisa concordar com isso que a gente está falando aqui. Porque É a lembrando, Não, sua mas já que visão. você vai avaliando, eu não concordo com tudo, mas assim, é muito absurdo o que passaram para a gente, muitas coisas, sim, principalmente do Apocalipse. tem coisa. Entendeu? Agora eu estou com uma turma que quer falar, que ouviu o Apocalipse e falou assim, ó, primeiro vocês vão ter que limpar a mente, né? Porque eu não vou falar o que vocês querem ouvir. Não é um livro de terror, né? Muita gente acha. Não é esse livro de terror, Exato. essa coisa desesperadora, que né, vocês não vão ficar ouvindo sete trombetas. É isso aí. É que o pessoal, quando lê Apocalipse, acha que é um filme de Hollywood, né? É verdade. Não, é Então, assim, sobre mas assim, tudo, né? Não é é só uma sobre o raiva de você ter Apocalipse. passado a vida inteira ouvindo uma coisa e não É, só sobre Apocalipse, né? Claro, né? Mas por falar nisso, você está dando um curso de interpretação, estou acompanhando lá. lá da minha igreja, é. É na sua igreja, fala aí, para Praça Mauá, é isso mesmo? Não, Praia de Mauá, Magé. A Praia de Mauá, Magé. Ah, tá. É lá que é a tua igreja? É, tô- Aí eu fechei aqui. Aí eu tô acompanhando lá. Aí você disse que mandou alguns materiais. Depois me manda a mensagem, eu mando para você. Para relembrar, porque sempre é bom importante relembrar essas coisas. Se você quiser, eu te coloco no grupo, não tem problema também. Se você não se importar, o grupo é só para compartilhar material do O curso. material, né? Não, pode botar. Então, Já tô assistindo lá. Você pode ver, a única curtida que tem lá é minha. é? Ninguém curte. Aí não tinha como botar comentário, eu não pude pedir. Eu falei, vou ter que lembrar de falar com ele na aula. Aí Faz o pode ver que seguinte, me manda, eu curto lá. me manda uma mensagem para eu lembrar de te colocar no grupo. Tá, Entendeu? Que tá aí bom. se eu esquecer, aí manda mensagem pelo WhatsApp. Me esquece de colocar no grupo. Aí eu insiro lá, que aí fica Tá tranquilo. bom, valeu. Tá Entendeu? bom, valeu, valeu. Na verdade, voltando ao assunto do engano, a gente foi enganado a vida toda sobre vários aspectos, sobre o dízimo, sobre Não, muitas coisas. não é necessariamente engano. É uma. Mas não foi de má intenção. Eu acredito que eles passaram, que eles aprenderam também, porque essa mudança, né? Eu acredito que essa mudança foi depois do século XIX, né? Se eu não me, a minha impressão é com a entrada do pentecostalismo, né? Porque muitas dessas coisas de terror vem com essa vibe aí, né? A perspectiva dispensacionalista ela vai surgir depois do Isso. século XVIII, né? Então, E isso acaba chamando mais a atenção também, né? É uma história não muito. foi má intenção deles, eles passaram o que eles aprenderam também. Exatamente. Aí, assim, é claro que tem gente ruim que utiliza, né, com má vontade. Mas tem muita gente boa que aprendeu errado, ou aprendeu na perspectiva diferente. E aí acaba passando, né? Isso acontece, isso é comum, né? Eu conheço duas pessoas que entraram no seminário e não ficaram por causa da desconstrução que é, porque a gente aprende muita coisa